É o pior momento desse aí, do camisa 10 no Corinthians. Garro perde um gol decisivo e começa a ser questionado. E vem sendo muito questionado pelos torcedores ultimamente, Marcão. Olha, cara, a bola da classificação inevitavelmente estava nos pés do Garro. E ele, me parece, afoito. Não tomou a melhor decisão possível. Ele pipocou. Essa bola deveria ele ter passado para o Yuri Alberto. Como você enxerga a participação do Garro nesse mata-mata, principalmente a partida contra o Racing, os 2 jogos, e os últimos jogos do Garro na temporada, né, que não vem sendo tão brilhantes assim, visto que tanta gente pede a passagem do Coronado aí para a equipe titular? Cara, eu tô triste com esse momento do Garro na temporada, porque é o momento mais decisivo da temporada, é o momento mais importante da temporada do Corinthians e, cara, o Corinthians teve chance de passar em 2 finais de campeonato, porque contra o Flamengo teve tudo. É como eu falei, né? Os átomos se conectaram para o Corinthians jogar a final da Copa do Brasil. E o Corinthians não jogou por falta de. Eu não vou falar comprometimento nesse momento. Falta de qualidade, falta de tática, falta técnica para o Corinthians, porque o Corinthians tinha um jogador a mais e não conseguiu. E o Garro já não estava legal antes desse jogo contra o Flamengo. Inclusive, na ida no Maracanã, ele jogou muito mal. Junto com o Coronado, né? E isso é um ponto que eu vou falar já já, do Garro e Coronado, que a gente já soltou um corte, inclusive, falando que os dois não poderiam jogar juntos. E é verdade isso aí mesmo, porque parece que quando os dois jogam juntos, o time do Corinthians se desmonta. Não faz sentido. Eu acho que o Garro tá vivendo a pior parte da temporada, e para mim é um jogador da temporada do Corinthians até agora. Ele é o melhor jogador da temporada, é o que mais jogou, é o que mais contribuiu pro Corinthians. O Corinthians ainda tem alguma chance de escapar do rebaixamento aí, muito por conta do Garro, com suas assistências, com seus gols importantes. Mas o Garro tá. Cara, talvez fisicamente ele não esteja legal. Porque. Cara, eu não vou falar só fisicamente, porque tecnicamente também. O cara, ele não. Cara, o Garro não perderia aquele gol. Ele 100% não perderia aquele gol que ele perdeu. Eu acho que ele teria chance de driblar o goleiro, que ele tem qualidade de fazer isso. Ele poderia ter levantado a cabeça, olhado pro Yuri Alberto, ele não levantou. Eu acho que tá pesando um pouco a temporada pro Garro. Ele chega no momento aí, eu não sei se ele tá querendo sair. Eu vi que tem proposta do River Plate, né? O River Plate tá tentando levar ele desde o meio do ano aí. Mas eu fico triste, porque o Garro é um jogador que a gente não podia reclamar de nada, né? Porque ele tava com comprometimento, corria, marcava. Mas agora ele tá no momento que a gente tem que criticar sim, porque a gente tá criticando pro bem do Corinthians. Eu não torço pro Garro, eu torço pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, eu acho que o Coronado tá sendo testado. Teve 2 jogos que o Coronado entrou de titular, né? Mas o Coronado acabou não indo bem também. Eu acho que o sistema do Corinthians tá acabando com esses jogadores também, tá? Porque eles jogando isolado ali, a gente joga uma linha de 3 volantes, que a gente joga no losango, né? O Corinthians joga com meia aqui, um volante, 2 meias abertos aqui fazendo articulação, e na frente o armador, que no caso é o Galo. Eu acho que esse sistema tá faltando contribuição dos jogadores. Eu acho que o Corinthians poderia talvez trocar para um 4-4-2, colocando 2 volantes e colocando 2 jogadores para armar. Mas é aquilo, né? Ele tá vivendo uma fase ruim fisicamente, tecnicamente. Eu acho que ele vai ter que pegar um pouco de banco aí, mas é difícil você bancar o Garro nesse momento, né? Porque você coloca o Coronado, ele também não aparece muita coisa. Eu queria saber o que você acha aí de um possível banco do Garro aí nas próximas rodadas aí, final de campeonato, né? Cara, eu acho assim que o Garro ele abaixou o nível dele claramente do que ele vinha apresentando no início da temporada, mas eu ainda assim acho que o Garro é um dos jogadores mais importantes para a equipe do Corinthians, principalmente em criação de chances, né? Acredito sim, não vou passar pano de maneira alguma que ele foi pipoqueiro. Ele pipocou ontem contra o Racing, não jogou nada e teve a bola da classificação e perdeu, né? Só que é aquilo, um torcedor do Corinthians que é tão carente de bons jogadores nos últimos anos, né? De jogadores identificados mesmo com o clube. E eu acho que o Garro tá criando essa identificação, cara. Eu acho que o Garro realmente ele gosta de estar no Corinthians. Ele joga pelo clube, pela torcida. Ele é identificado com a torcida, com a sua comemoração clássica, né? E, enfim, ele se sente bem aqui no Corinthians, eu acredito. Então acho que o torcedor corintiano também entende que é necessária a cobrança, mas também pensa que, pô, se a gente ainda tá vivo no Campeonato Brasileiro, muito é pelo que o Garro fez até agora com o Corinthians aqui no campeonato, né? Então é muito complicado, é realmente uma situação que divide opiniões, né, Marcão? Umas pessoas pensam que
o Garro não tem que ser intocável e tem que colocar o Coronado. Outros pensam que o Garro tá vivendo um momento ruim, mas ele ainda assim é importante. Eu acho que a chance pro Coronado, ela é válida. O próximo jogo, enfim, vir com o Coronado, tal, ver se ele faz alguma coisa diferente. O Coronado sempre que entra também consegue criar boas chances. Vídeo o primeiro jogo contra o Racing que ele fez a ótima jogada ali que o Romero perdeu o gol. Então o Coronado também fez golaço contra o Fortaleza pela Sul-Americana. Então é um jogador de alto nível e o Corinthians paga muito por ele. Pagar muito pro jogador para ficar no banco, aí não vira. Aí eu acho que não vira. Então, se o Garro vem mal, coloca o Coronado por um tempo, né? Mas eu acredito que a maior reformulação do Corinthians ali pro próximo ano tem que ser focado na defesa, principalmente na defesa e nos volantes. Eu não acredito que, ao contrário de muita gente, não, porque eu vejo muitos corintianos com a mesma opinião que a minha, que o Corinthians não tem volantes capacitados de verdade para estarem no Corinthians, né? São volantes que tiveram bons momentos ali durante o ano, mas caem. São bons momentos, bons momentos e caem. E não é nada que brilhe os olhos do Corinthians para um time que já teve Ralf, já teve Paulinho, né? Mais para trás ali Vampeta, enfim, e outros nomes, Rincon, volantes históricos. Hoje em dia ter que ver vestindo a camisa do Corinthians e atuando ali no meio campo os jogadores que estão lá hoje, né? Que não é nada contra, pessoalmente, nenhum deles, mas o nível deles, na nossa opinião, não está de acordo com o que o Corinthians precisa. E não passo pano para nenhum. Esse comentário aqui é quase generalizando todos. Eu acho que o que vem mais em melhor momento ultimamente é o Carrilho, que vem jogando, enfim, mais bola nos últimos jogos. Mas claramente, cara, José Martínez, Ranielli, Charles, Rian, próprio Breno Bidon, que ainda é menino, mas também muito inconstante. Todos esses jogadores, pra mim, nenhum deles é um volante que o Corinthians vira e fala: temos o nosso Gerson, por exemplo. Temos o nosso Zé Rafael, por exemplo. Que são jogadores identificados com clubes que são referência hoje no país. Temos o nosso Marlon Freitas, que já chegou e tomou o meio-campo do Botafogo, por exemplo, né? Então, acho que o Corinthians não tem esse volante, que é a cara do Corinthians e que por muito tempo o Corinthians teve. Então, fica aqui o meu comentário, que eu acho que de meia o Corinthians está bem servido. De volante, não acredito. E comentário na tela. O Lucas Gama, nosso integrante, comentou que o Garro não jogou nada. Os 2 jogos contra o Flamengo e os 2 contra o Racing. Não devemos passar pano para isso, né, Marcão? Já comentamos aqui sobre isso, né? Cara, é verdade, ele tem razão aí. Ele em cima ele pediu a volta a Carille, eu não fecho com esse volta a Carille não, galera. Pra mim o Carille já era da passagem dele pelo Corinthians. E sobre volante que você falou, cara, o Corinthians estava atrás do Cuéllar, né? E o Cuéllar eu acho que resolveria o problema do Corinthians, porque, tipo, mediante é o que a gente... Eu não acho que o Cuéllar é um craque de bola, mas mediante o que a gente tem, ele é muito melhor, porque ele é um defensor clássico, sabe sair jogando, só que eu acabei puxando o contrato dele, vai até 2026 ainda, né? Então, para fazer um pré-contrato com ele, seria lá no meio de 25, mais ou menos ali, e ele custou 5 milhões, né? 5 milhões de dólares e 24 milhões de reais. O Corinthians provavelmente vai tentar o Cuéllar de novo, eu tenho quase certeza disso. Toda janela o Corinthians tenta, mas só fica flertando com o jogador, não contrata. Porque se a gente olhar outras opções de mercado, não tem muitos volantes no futebol brasileiro aí que a gente pode rabiscar, né? Aníbal do Palmeiras, esquece. Zé Rafael, esquece. Gerson, esquece. Todos esses jogadores esquece, porque a gente vai ter que ficar com jogadores lá de fora, tentar trazer, repatriar algum jogador, talvez um Wallace, que também não me agrada muito, que já voltou pro Cruzeiro, né? Também não me agrada muito. Eu acho que é uma posição carente, e como você falou do Carídio, o Carídio ele tá jogando improvisado, cara, porque o Carídio não é dessa posição. O Carídio ele é ponta, historicamente é um ponta, que jogou de centroavante, jogou de segundo atacante, jogou de meia, mas pela primeira vez no Corinthians ele tá jogando de defensivo. E tipo, eu acho que a gente tem uma visão bastante poluída. Eu quero saber sua opinião sobre isso, por causa do Ramon. Eu acho que o Ramon tá destruindo alguns jogadores que eles estão jogando em posições que não deveriam jogar. E a gente fica com uma opinião que o cara,
o cara não tá jogando nada. Por exemplo, o Breno Bidon. O Breno Bidon, de vez em quando, pra mim, falta um pouco de intensidade pra ele, mas é um jovem. Mas eu acho que muitas vezes ele joga na posição errada. E eu acho que o Ramon tá poluindo a nossa visão referente a isso aí, porque ele tá colocando jogadores pra jogar na posição que não é a deles, de origem, e aí às vezes o jogador vai tentar fazer uma coisa que não é do feitio dele, que é mesmo treinando, às vezes você não vai conseguir desenvolver e acaba atrapalhando um pouco a visão dos torcedores e dos jornalistas aí em cima do atleta em questão. Queria saber sua visão sobre isso. Sim, Marcão, concordo, cara. Eu acho que para alguns jogadores, sim. Carrilho pode ser um exemplo. O próprio Breno Bidon também, eu acho que ele não tem entrado nos melhores momentos, né? E nem na sua melhor posição. E acredito que você tá certeiro nesse. Foi certeiro nesse comentário. E acredito também que alguns deles realmente não têm nível, né? É aquilo, né? Com um bom treinador, certos jogadores ganham destaque. Mas mesmo com maus treinadores, certos jogadores ainda têm destaque. Então, perdão aqui, esse é o caso do Garro. Não é bem treinado, faz um ano espetacular. Mostra o quão diferente é Rodrigo Garro, né? Memphis Depay, olha a bomba que ele chegou aí no Corinthians, vem trazendo os números, mostra que ele é um jogador diferente. Yuri Alberto, muito criticado, assim, mas é no mínimo um bom jogador. Olha o ano que ele vem entregando em números, né? No mínimo ali é um bom jogador. Se você acha ótimo, se acha elite, ou se você acha bagre, aí, enfim, faz a sua opinião. Mas então eu acredito que bons treinadores potencializam jogadores medianos, né? E treinador ruim destrói jogadores medianos. E a minha opinião é que a maioria dos jogadores do Corinthians são medianos. Então é isso. Se o Corinthians tivesse sido treinado pelo Tite, estivesse sendo treinado por algum outro treinador que é o melhor que o Ramon Dias, eu acho que esses jogadores talvez estavam sendo vistos com olhos diferentes, né? Só para a efeito de comparação, por exemplo, o Pep Guardiola foi campeão da Premier League, é um treinador elite, muito dos jogos jogando com o Fabian Delph na lateral esquerda. Quem é Delph, né? Assim, com todo respeito ao jogador, né? Então, assim, isso é o que, por exemplo, Guardiola pode fazer com seus jogadores, o que o Tite já fez com seus jogadores, já fez com jogadores do Corinthians, né? O Jorge Henrique sempre honrou a camisa do Corinthians, mas nunca foi um primor técnico. O Jorge Henrique nunca foi um craque de bola, mas sempre jogou muito bem com o Tite no Corinthians, por exemplo. Então é essa a minha opinião, assim, sabe? Eu acho que o Corinthians tem muito jogador mediano que é potencializado para baixo com treinadores ruins e que poderiam estar sendo potencializados um pouco melhor com treinadores bons. Mas, de maneira geral, para um time como o Corinthians, jogadores medianos em sua maioria não é o suficiente. O Corinthians deveria ter jogadores acima da média em sua maioria, o que para mim não é o caso no momento, né?